Olá, seja bem-vindo à palestra Tornar o curso de Ciências Aeronáuticas obrigatório na formação de novos aviadores, uma contribuição ao aumento da segurança da aviação. O objetivo desta palestra é proporcionar conhecimento sobre a importância de se substituir cursos profissionalizantes de curta duração por cursos de ciências aeronáuticas na formação de futuros aviadores. Para introduzir o assunto, primeiro precisamos conhecer o que são cursos de curta duração e cursos de longa duração quanto ao número de dias de treinamento. Cursos de curta duração aqui se referem a programas de treinamento que têm um período relativamente breve no calendário em comparação a cursos de longa duração, como graduações. São cursos geralmente planejados para serem concluídos em poucas semanas ou dias. Já os cursos de ciências aeronáuticas são cursos de nível superior, de longa duração, possuindo no Brasil duração mínima de 3 anos e carga horária igual ou superior a 2.500 horas-aula. A expressão ciências aeronáuticas designa uma gama de conhecimentos e estudos sistemicamente organizados relacionados com a navegação aérea, voltados a subsidiar a tomada de decisão de seus praticantes. Alguns fatos sobre o ensino de aviação no Brasil revelam que é possível encontrar no país escolas de aviação de nível médio que ofertam a capacitação teórica para obtenção da licença de piloto comercial em um período de apenas 40 dias de aula. No entanto, instituições de ensino superior que ministram cursos de ciências aeronáuticas reconhecidos pela Autoridade de Aviação Civil e pelo Ministério da Educação estão se expandindo cada vez mais e convivendo com essas escolas de aviação de nível médio que ofertam cursos profissionalizantes de curta duração para formar pilotos. As instituições de ensino superior, por suas vezes, ofertam cursos de longa duração específicos para a formação de pilotos profissionais para a aviação. Destaca-se que o curso de Ciências Aeronáuticas possui grande potencial para proporcionar uma formação de alto nível de profissionais que se dedicam à prática da navegação aérea. Sendo assim, questiona-se: substituir um curso de curta duração por um curso de ciências aeronáuticas na formação formal de novos profissionais aviadores pode aumentar a segurança da aviação? Para responder ao questionamento anterior, portanto, foram realizadas pesquisas exploratórias e bibliográficas valendo-se de artigos científicos, livros e documentos governamentais. Os resultados da pesquisa indicaram que tornar obrigatória a formação em ciências aeronáuticas para novos membros da profissão de aviador implica em substituir cursos de formação de curta duração calendárica por cursos de formação de longa duração calendárica, visando a obtenção da licença profissional de piloto comercial, o que favorece a distribuição de estudos ao longo de um prazo calendárico maior do que na outra alternativa, e que os estudos em ciências aeronáuticas proporcionam desenvolvimento cognitivo, senso crítico e humanístico. Em relação às ciências do aprendizado, foi possível verificar que esse espaçamento nos estudos ou treinamentos ao longo do tempo está associado a um melhor desempenho cognitivo dos indivíduos quando é necessária a evocação daquelas memórias ou aprendizados em datas futuras. Por isso, pessoas que espaçam ou distribuem os estudos ao longo de um tempo calendárico maior normalmente apresentam melhores desempenhos cognitivos em testes sobre o aprendizado em que estiveram sujeitos, em comparação às pessoas que realizaram esses testes sem terem aplicado o espaçamento durante os estudos, massificando, portanto, esses treinamentos. Conforme o experimento conduzido por Hoare e Taylor, no qual os resultados são expostos na figura ao lado, o espaçamento nos estudos não teve efeito significativo quando ambos os grupos de estudantes, os que massificaram e os espaçaram e os que distribuíram os estudos, foram submetidos a testes próximos da data em que ocorreu a finalização da primeira sessão de estudos sobre aquilo que se foi avaliado. Observando aí, então, na primeira semana, desempenhos semelhantes. Portanto, para um teste em curto intervalo de tempo após uma sessão de um determinado estudo, é possível que ambos os grupos de estudantes apresentem desempenhos semelhantes nos testes.
No entanto, esse mesmo experimento demonstrou que na quarta semana, o grupo que distribuiu e espaçou os estudos ao longo de um período maior no calendário, spacers, acertou em média o dobro de questões em relação ao grupo que massificou os estudos, massers, ao não distribuir o treinamento ao longo de um tempo maior, não valendo-se de um espaçamento nos estudos daqueles conteúdos em dias ou semanas, por exemplo, antes do término daquelas sessões de estudo. Ficou demonstrado, portanto, que em um estudo distribuído de longa duração no calendário, a taxa de decaimento da retenção do aprendizado é menor do que aquela apresentada no grupo que realiza estudos massificados e de curta duração. Ou seja, a retenção do aprendizado é otimizada por meio de estudos distribuídos ao longo de um prazo maior no calendário. Portanto, se o objetivo é alcançar ou otimizar a retenção do aprendizado por longos períodos, a preservação do conhecimento oriundo dos estudos pode ser mais bem otimizada por meio de espaçamento desses estudos ao longo do tempo, no calendário, até mesmo ao longo de anos de estudo. O tempo de exposição ao treinamento de longo curso também possui efeitos na estrutura do sistema nervoso central dos indivíduos. O sistema nervoso central está envolvido em poderosas atividades dependentes de mecanismos da neuroplasticidade, tais como processos que envolvem o aprendizado e a memória. Foi demonstrado por meio de experimentos, como o experimento de Londres, que o hipocampo de motoristas de táxi da cidade de Londres, na Inglaterra, é mais desenvolvido que o hipocampo de motoristas de ônibus desta mesma localidade. Isso se relacionava ao fato que, diferente dos motoristas de ônibus, que cumprem trajetos predeterminados e treinamento mais simplificado, dos motoristas de táxi de Londres se requer a participação de um curso preparatório por 3 anos, em que são cobrados memorizar todas as ruas da cidade. Devido ao treinamento, as formações hipocampais dos motoristas de táxi de Londres se tornaram mais especializadas e maiores. Isso aumentou a capacidade de memorização desses profissionais e se relacionou à alta capacidade de navegação na complexa rede urbana daquela capital, lidando com mais assertividade em inúmeras situações e possibilidades de problemas de navegação no dia a dia. O hipocampo é uma formação nervosa presente no encéfalo, muito importante para formar e acessar memórias complexas. Além do hipocampo, a formação de memórias de longa duração também está relacionada ao crescimento físico dos neurônios e de um aumento no número de conexões sinápticas. A aquisição de aprendizado de longa duração também se relaciona ao aumento no tamanho e no número de espinhos dendríticos, que são estruturas especializadas que implicam no recebimento de aferências sinápticas em neurônios, e se relaciona à capacidade de aprendizado e de adaptação do indivíduo. Por tudo isso, podemos inferir que a prática espaçada de estudos ao longo do tempo pode ajudar a explicar por que cursos de longa duração, como uma graduação em ciências aeronáuticas, geralmente são mais eficazes do que cursos de curta duração, cursos realizados em poucos dias ou semanas, em termos de nível de aprendizagem proporcionada para longo prazo. Um curso de longa duração proporcionado por uma graduação em ciências aeronáuticas geralmente é projetado para espaçar ou distribuir o ensino-aprendizado ao longo de um período maior durante os estudos de um determinado conteúdo, permitindo que os alunos pratiquem e revisem os assuntos várias vezes ao longo da formação de forma sistematizada e multidisciplinar. Isso significa que é mais provável de ocorrer a repetição espaçada ou distribuída de informações estudadas e de evocação de memórias pelo estudante, o que ajuda a otimizar a retenção e a aplicação das informações pelo indivíduo no futuro, apresentando a esse indivíduo maior proficiência em relação ao domínio dos conhecimentos estudados para longo prazo, em comparação aos indivíduos que realizaram estudos de forma curta e massiva, conforme demonstrado pelo experimento de Reuter e Taylor. A duração do treinamento também esteve associada a alterações no sistema nervoso central dos seres humanos. Essas alterações se relacionaram ao treinamento de longa duração, apresentando vantagens a esses indivíduos em comparação à capacidade de resolução de problemas complexos, em comparação aos indivíduos que passaram por um treinamento de curto prazo, de menor complexidade, conforme descrito por Maguire e colaboradores.
Além da formação hipocampal, também estão associadas à aprendizagem de longo prazo processos físicos de crescimento neuronal e do número de espinhos dendríticos e suas relações com a capacidade de aprendizagem e de adaptação de um indivíduo. Conclusões. Foi possível concluir por meio da pesquisa científica que a retenção de memórias por longa data pode ser otimizada e mais bem processada pelos indivíduos por meio de um treinamento espaçado, de duração mais longa, como os possibilitados por uma graduação de nível superior. Isso enriquece o repertório de profissionais aviadores e contribui para a redução de erros desencadeados pela falta de conhecimento e contribui para aumentar o potencial de resolução de problemas do setor. Por tudo isso, é possível concluir que tornar o curso de Ciências Aeronáuticas obrigatório para a formação de novos profissionais aviadores contribuirá para o aumento da operacionalidade, do desenvolvimento e da segurança da aviação frente a desafios atuais e futuros. Sugere-se a realização de outros estudos ou projetos para aprimorar estratégias no sistema de educação e prover maior desenvolvimento do capital humano na aviação. Muito obrigado.